No capítulo passado, nós vimos Pedro questionando Jesus sobre qual seria a recompensa deles, que haviam deixado tudo para segui-lo. A resposta de Jesus veio em três etapas. Primeiro, ele fez uma promessa, garantindo que seguir a ele traz sim uma recompensa. Mas logo em seguida, ele trouxe um alerta, dizendo que a maneira de Deus distribuir suas bênçãos não segue a meritocracia humana. Na ótica divina, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E para que não restasse nenhuma dúvida, ele encerrou com uma ilustração. Ele contou a parábola dos trabalhadores da vinha para mostrar como Deus recompensa os seus servos. A parábola fala sobre um proprietário de terras que logo cedo, por volta das 6 horas, saiu para contratar trabalhadores para sua vinha. No contexto da época, o mercado ou a praça pública não era apenas um local de comércio, mas também o centro social e o balcão de empregos da cidade. Ali, logo cedo, ele contratou os trabalhadores que concordaram em trabalhar o dia todo na vinha por 1 denário, que era o salário diário comum para um trabalhador. Esse era um acordo perfeitamente normal. O proprietário também contratou outros trabalhadores para sua vinha, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 17 horas. Note que o proprietário prometeu o salário de 1 denário apenas aos primeiros trabalhadores. Aos outros contratados ao longo do dia, ele prometeu pagar o que fosse justo. Se a colheita não fosse feita antes do início das chuvas, estaria arruinada. Portanto, colher a safra era uma corrida frenética contra o tempo. Qualquer trabalhador era bem-vindo, mesmo que pudesse dedicar-se apenas 1 hora ao trabalho. Os trabalhadores diaristas recebiam no final de cada dia. Então, quando chegou a hora de pagar os trabalhadores, os homens contratados por último foram pagos primeiro e receberam 1 denário. Obviamente, eles ficaram muito contentes por receberem por um dia inteiro de trabalho. Enquanto isso, os outros que trabalharam o dia inteiro esperavam receber muito mais. Note como a ordem do pagamento era importante. Se os primeiros trabalhadores tivessem sido pagos primeiro, não teriam tido tempo de desenvolver a expectativa de receber um salário maior. Provavelmente, eles já não estavam muito satisfeitos por serem pagos depois dos outros e certamente usaram o tempo de espera para refletir sobre sua própria superioridade em relação aos que chegaram por último. E quando foram pagos, depois de enfrentar um dia inteiro de trabalho, viram que tinham recebido exatamente o que havia sido combinado: 1 denário. A reação deles foi de completa frustração, e então foram reclamar com o proprietário das terras. O proprietário os lembrou que havia sido completamente justo com eles. Ele não lhes havia feito mal nenhum e não havia quebrado nenhuma promessa. O que ele havia prometido ao contratá-los, ele tinha pago. Note que a lógica humana foca no mérito. Trabalhei mais, logo mereço mais. A lógica do reino foca na graça e na soberania de Deus. Ele dá a quem quer, conforme a sua bondade. O proprietário repreendeu aqueles trabalhadores pela inveja e pelo ressentimento que sentiam, por causa da generosidade dele para com os outros trabalhadores. Isso também se aplica a quem se sente superior ou ressentido pela generosidade de Deus para com os outros. O dono das terras também reivindicou fortemente o seu direito de fazer o que quisesse com o dinheiro que lhe pertencia. Por meio desta parábola, Jesus assegurou a Pedro e aos discípulos que eles seriam recompensados, mas segundo a generosidade de Deus e não as expectativas humanas. A questão é que Deus recompensa segundo o princípio da graça e, portanto, devemos esperar surpresas. O denário representa a salvação, a vida eterna. Ela não é fatiada por tempo de serviço, é um presente completo, dado tanto a quem serviu a vida toda, quanto a quem se arrependeu no último instante. A parábola ensina que a entrada no reino dos céus é um ato de generosidade divina, e não um salário por mérito acumulado. Enquanto Jesus e seus discípulos subiam em direção a Jerusalém, ele os chamou à parte para um momento de revelação crucial. Ele anunciou pela terceira vez e com mais detalhes o que estava prestes a lhe acontecer.
Jesus demonstrou total consciência da sua missão e da sua soberania, deixando claro que ele não seria pego de surpresa, mas que marchava voluntariamente para o cumprimento da sua missão, segundo profetizado nas Escrituras. E completou sua revelação com a promessa da vitória definitiva, garantindo que ao terceiro dia ressurgiria, transformando o sofrimento da cruz no caminho necessário para a redenção da humanidade. Jesus era acompanhado por um grupo de mulheres devotas que o apoiavam. Entre essas mulheres estava a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João. É muito provável que a promessa de Jesus sobre os 12 tronos tenha servido como estopim para a audácia daquela mãe. Sabendo que 2 dos tronos do governo messiânico já estavam assegurados para os seus filhos, ela quis garantir a precedência. Ela se antecipou aos demais discípulos para reivindicar as cadeiras de honra. Seu pedido para que um filho se sentasse à direita e outro à esquerda de Cristo não era apenas por proximidade física, mas por status jurídico e político. Ela buscava para Tiago e João os cargos de maior autoridade e prestígio na hierarquia do reino messiânico, que ela acreditava que estava prestes a ser inaugurado. Esse pedido revela que, apesar do tempo de convivência, os seguidores de Jesus, assim como a grande maioria dos judeus, ainda interpretavam o reino sob uma perspectiva terrena e política, focada em status e privilégios. Mas Jesus confrontou Tiago e João com a realidade do sofrimento, perguntando se eles seriam capazes de beber o cálice que ele estava prestes a beber, referindo-se ao seu sofrimento e à sua morte iminentes. A resposta deles foi afirmativa: sim, eram capazes. Foi uma resposta tão rápida que Jesus reconheceu que eles ainda não compreendiam que estavam aceitando a perseguição e o martírio. Jesus confirmou que eles de fato beberiam seu cálice, mas os lugares de honra no reino não serão concedidos por favoritismos, mas para aqueles a quem o Pai já designou. Jesus demonstrou aqui uma notável submissão ao Pai. Tanto Tiago quanto João beberam o cálice do sofrimento, como Jesus bebeu, mas seus cálices foram diferentes. Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos, e João foi o único apóstolo a não morrer como mártir, mas foi exilado na ilha de Patmos. Os outros 10 discípulos, ao ouvirem aquela conversa, ficaram indignados contra Tiago e João, o que também sugeria o desejo de poder. Jesus aproveitou o conflito para estabelecer a regra fundamental da autoridade espiritual, dizendo que no mundo os governantes dominam e tiranizam seus súditos, mas no reino de Deus a hierarquia é invertida. Para ser grande é necessário tornar-se servo, para ser o primeiro é preciso ocupar o lugar de escravo. Jesus encerrou esse ensinamento apresentando-se como padrão absoluto dessa nova ética, afirmando que ele mesmo não veio para receber honras, mas para servir e oferecer a sua própria vida como o resgate necessário para a libertação de muitos. Jesus estava saindo de Jericó em sua última viagem rumo a Jerusalém e uma grande multidão o seguia. 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, ao saberem que era Jesus quem passava, perceberam que talvez aquela poderia ser a última vez que o encontrariam. Por isso, passaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. O fervor daqueles homens era admirável. Eles estavam tão desesperados para serem curados que ignoraram a multidão mandando que eles se calassem e gritavam cada vez mais alto. Diante daquele pedido insistente de misericórdia, Jesus parou, os chamou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Jesus fez essa pergunta sabendo perfeitamente o que aqueles homens desejavam, mas ele ainda queria ouvi-los expressar sua necessidade como prova da sua confiança e dependência dele. Quando eles pediram que o Senhor abrisse os seus olhos, Jesus ficou profundamente compadecido deles e tocou nos olhos deles. Esse gesto quebrou a barreira do preconceito da época, que via os cegos como amaldiçoados.
Aqueles cegos foram curados e imediatamente seguiram Jesus. Diferente de muitas pessoas que Jesus curou e que depois voltaram para suas casas, esses homens decidiram que a nova vida que receberam deveria ser dedicada a quem lhes deu essa visão. Eles saíram da condição de pedintes à beira do caminho para a condição de discípulos no caminho. E se eles seguiram Jesus, com certeza presenciaram a cena maravilhosa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que será o assunto do nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!